Vamos então proceder à avaliação da linguagem e um dos aspectos mais importantes da linguagem é a avaliação da fluência do discurso. E vamos pedir à pessoa que nos conte uma história ou que relate como é que se faz, por exemplo, uma receita de culinária. Sabe fazer ovos mexidos? Sei sim. Então, conte-me lá como é que se faz. Então, primeiro eu costumo fazer ovos mexidos com 2, 3 ovos. Parto os ovos, coloco-os numa tigela, depois adiciono também sal e costumo fazer com salsa também. Primeiro bato os ovos, depois de bater os ovos e de já estar em condições perfeitas, coloco uma frigideira e depois enquanto vai cozinhando os ovos mexidos também vou misturando com o garfo. Depois posso adicionar algumas tiras de fiambre ou de queijo aos ovos mexidos e costumo fazer ovos mexidos com arroz, me parece uma boa refeição. E normalmente é assim que eu faço. Sim, senhora. Portanto, podemos verificar que o discurso foi produzido com melodia normal, foi fluente, não houve pausas, não houve interrupções, não houve dificuldades de articulação, foi produzido sem qualquer esforço e também não houve trocas, portanto as palavras foram todas as palavras que se iriam de esperar neste contexto. E isto é uma boa forma para avaliar a fluência do discurso. Outro aspecto importante para avaliar a linguagem é a capacidade de nomear. E devem ser utilizados objetos de uso comum, objetos que toda a gente sabe o nome, e vão ser apresentados um a um. Não se devem usar apenas um ou dois objetos. Portanto, tem que haver uma amostra de 6, digamos, 8 objetos. Então, vou começar. Diga-me como é que isto se chama. São os óculos. Sim, senhora. E isto aqui. É uma moeda de 50 cêntimos. Sim, senhora. Isto. São umas chaves. Isto. É uma bolsa. Isso. Porta-moedas. Este aqui. É um anel. Exato. E isto aqui. É um relógio. E agora vamos produzir palavras um bocadinho menos frequentes, portanto mais difíceis. Esta parte do relógio como é que se chama? É um mostrador. E esta parte aqui? A parte da fivela. Sim, senhora. Muito bem. Portanto, não houve pausas, não houve hesitações, não houve trocas. A prova de nomeação foi inteiramente normal. Quando há dificuldades, nós devemos de relatar a percentagem de erros, ou seja, em 8 objetos, quantos foram nomeados corretamente. Vamos avaliar agora a repetição e para avaliar a repetição nós começamos com palavras monossilábicas e depois vamos aumentando o tamanho da palavra, depois até as palavras polissilábicas, depois podemos pedir para repetir uma frase e no fim para repetir pseudopalavras, ou seja, palavras que são pronunciáveis mas que não fazem parte do léxico, neste caso da língua portuguesa. Portanto, vou-lhe pedir que diga as palavras que eu disser. Sol. Sol. Mel. Mel. Casa. Casa. Mota. Mota. Camisola. Camisola. Margarina. Margarina. E agora frases. Deita isto fora. Deita isto fora. Onde está a criança? Onde está a criança? O carro não está bom. O carro não está bom. E agora pseudopalavras. Licaro. Licaro. Pogatro. Pogatro. Exatamente. Estas pseudopalavras permitem testar a chamada via fonológica da repetição. Ou seja, o cérebro não tem estas palavras armazenadas e tem que seguir exatamente as sílabas que está a ouvir. Finalmente, vamos avaliar a compreensão da linguagem. A prova mais simples de todas consiste em identificar os objetos, dado o nome. Diga-me onde é que estão os óculos, e a caneta, e a moeda, e as chaves. Portanto, identificou corretamente as palavras que foram dadas, o que significa que compreende o significado das palavras, o léxico. Depois podemos tentar a compreensão de ordens simples. Feche os olhos. Muito bem. Abra a boca. Pode abrir os olhos, fechar a boca. Deita a língua de fora. Isso. Muito bem. Levanta um braço. Agora aponte a janela e depois a porta. Janela. Sim, senhora. Portanto, nesta prova é muito importante não dar as chegas não verbais, ou seja, dizer fecha os olhos e ao mesmo tempo fazer o gesto, porque a pessoa depois
apenas pode limitar a imitar e não estar a compreender aquilo que lhe está a ser pedido. Outro aspecto importante quando se avalia a compreensão é que a pessoa não tenha que responder, para não contaminar com o discurso. Ou seja, as ordens são muito simples e a resposta é apenas motora, apontar a porta, apontar um objeto e mais nada.